Imagine que, há alguns séculos, os remédios que salvavam vidas vinham de corpos humanos. Ossos moídos, carne seca, até sangue. E não eram bárbaros que faziam isso. Reis, rainhas e até papas acreditavam nesse poder. Como isso aconteceu? Porque essa prática durou séculos. Hoje você vai conhecer o segredo mais sombrio da Idade Média. E ele é muito pior do que você imagina. A Idade Média e seus remédios improváveis. A Idade Média foi um período de fé, guerras e estranhos remédios. Sem ciência moderna, as pessoas recorriam a tudo que pudesse prometer cura. Mas o que você talvez não saiba é que entre ervas e poções havia um ingrediente inesperado: o corpo humano. Essa prática ficou conhecida como canibalismo medicinal. E não era coisa de aldeias isoladas. Era moda entre os mais poderosos da Europa. A ideia era simples e assustadora. Se o corpo humano tem vida, então ele deve conter força vital, e essa força pode ser transferida. Assim, sangue, ossos, gordura e até pedaços de carne eram transformados em remédios. A crença era que isso curava tudo, de dores de cabeça a doenças mortais. Você já tomou chá de avó, tintura de ervas? Agora imagina um médico da época dizendo: temo que você precise de pó de crânio humano. Segura isso. Na mentalidade medieval, doença era desequilíbrio de forças invisíveis, humores, vapores, influências astrológicas. Se o corpo humano sobrevive, então dentro dele existe energia capaz de curar outro corpo. Essa lógica maluca, mas coerente para o tempo, abriu espaço para receitas que misturavam fé, alquimia e restos humanos. Outra peça-chave: simpatia. Curar o igual com o igual. Dor de cabeça? Pó de crânio. Sangramento? Sangue. Contusões? Gordura. Essa mentalidade apareceu em textos médicos e em boticas pela Europa inteira entre a Baixa Idade Média e a transição para o período moderno. E não pense que era sempre clandestino. Em muitas cidades, apotecários vendiam ingredientes humanos ao lado de ervas e especiarias importadas do Oriente. O cliente chegava, pedia cânfora e também um pouco de pó de múmia. Normal. Como tudo começou? Na Inglaterra tomavam uma bebida chamada pó do crânio humano, misturada com álcool para melhorar a saúde. Até o Papa Inocêncio VIII aparece em registros ligados ao consumo de sangue humano como remédio. Isso virou moda. Comer partes humanas era sinal de status. Acreditava-se que só os mais ricos podiam pagar por remédios raros, como esses. Vamos detalhar o caso mais famoso: Carlos II da Inglaterra. Registros contam que o rei teria pago caro por uma fórmula destilada de crânio humano, conhecida como King's Drops. Era tomada como tônico rejuvenescedor. Historiadores apontam que essa mistura circulava entre médicos da corte e alquimistas que atendiam famílias poderosas. E o episódio atribuído ao Papa Inocêncio VIII. Enquanto agonizava, em 1492, cronistas relatam que médicos tentaram transfundir, ou pelo menos fazer o pontífice ingerir sangue de garotos. O resultado foi trágico. Ninguém sobreviveu. Muitos estudiosos veem exageros ou lendas nesse relato, mas ele circulou forte e ajudou a alimentar a ideia de que elites recorriam a tratamentos humanos extremos. A nobreza não só consumia, mas colecionava farmacópias raras com instruções para preparar ungüentos de gordura humana, tinturas de ossos e elixires com fragmentos de coração. Nomes respeitados na medicina erudita, como o influente Paracelso, defendiam que substâncias do corpo carregavam arcana vitais, capazes de reordenar o organismo doente. Isso deu legitimidade intelectual ao hábito. E a galera comum? Quando podia pagar, comprava versões baratas. Pó de osso misturado com ervas, sangue de animal substituto quando o humano faltava e gorduras supostamente humanas vendidas em mercados. A crença atravessou classes sociais. Quem fazia isso?
Um comércio lucrativo. Com a popularidade, surge um mercado sombrio. Múmias eram saqueadas no Egito para atender à demanda europeia. Corpos de condenados viravam ingredientes para poções. Havia até receitas detalhadas para criar pomadas com gordura humana. E aqui vai uma curiosidade macabra. A gordura de pessoas executadas era considerada especialmente poderosa. Ela era usada para curar feridas. O comércio era tão grande que falsificadores começaram a vender pó de animais como se fosse pó de ossos humanos. E adivinha? Ninguém reclamava, porque acreditavam no poder, mesmo sem saber a origem real. Relatos de viajantes falam de carregamentos inteiros de múmias trituradas saindo do Oriente Médio rumo a Veneza, Marsella, Hamburgo e Londres. Em alguns períodos, múmia era tão pedida que virou quase commodity de farmácia, vendido por peso, como especiaria. Quando a oferta egípcia não dava conta, os europeus improvisavam. Secavam corpos recentes para criar a múmia caseira. Ambroise Paré denunciou isso indignado, mostrando que até cirurgiões reais sabiam da fraude e, mesmo assim, o produto seguia vendendo porque funcionava na cabeça do paciente. A crença mexeu com o sistema de justiça. Cadáver de executado valia dinheiro. Hangman, carrascos, em partes da Alemanha e dos Países Baixos, eram conhecidos por vender gordura, pedaços de corda e até dentes do enforcado como itens terapêuticos e talismãs. E o musgo do crânio? Sim, médicos recomendavam raspar o musgo que crescia sobre ossos humanos expostos. Acreditava-se que ele absorvia poder de coagulação e servia para estancar sangramentos. Esse tipo de remédio aparece citado em compêndios até o século XVIII. Esse mercado atravessou gerações. Em catálogos farmacêuticos alemães, ainda no início do século XX, constavam produtos rotulados como múmia vera, resquícios tardios de uma tradição que demorou a morrer. Quando isso acabou? A pergunta é: por que ninguém fala sobre isso hoje? Essa prática começou a desaparecer lentamente no século XVIII, quando a ciência começou a derrubar antigas crenças. Mas atenção, ela não sumiu de repente. Há registros do uso de remédios humanos até o início do século XIX. Sabe o que é mais perturbador? Durante séculos, essa foi uma prática respeitável, aprovada por médicos e igrejas. Ou seja, não era visto como crime, era visto como ciência. A virada veio com 3 forças: iluminismo, desenvolvimento da química e biologia e desconfiança pública sobre fraudes e contaminações. Quando laboratórios começaram a isolar princípios ativos de plantas e minerais, os ingredientes humanos perderam aura de exclusividade. Médicos ilustrados passaram a ridicularizar receitas nojentas, herdadas do passado. Em 1782, o médico William Black celebrou o declínio de pós de crânios e outras porcarias de mortos nas farmácias, sinal claro de mudança de mentalidade. Mesmo assim, a crença popular demora para morrer. Comunidades rurais continuaram buscando sangue de execução contra epilepsia e gordura humana para reumatismo, bem no século XIX. Pesquisas etnográficas no norte da Europa registram casos tardios. Alguns doentes bebiam até o próprio sangue como substituto quando não tinham acesso a execuções. E eco dessa mentalidade reaparece aqui e ali. Aconteceram inúmeros casos folclóricos tardios que ocorreram na Europa rural. Reflexão sombria. Um comércio lucrativo. Com a popularidade, surge um mercado sombrio. Múmias eram saqueadas no Egito para atender à demanda europeia. Corpos de condenados viravam ingredientes para poções. Havia até receitas detalhadas para criar pomadas com gordura humana. E aqui vai uma curiosidade macabra. A gordura de pessoas executadas era considerada especialmente poderosa. Ela era usada para curar feridas. O comércio era tão grande que falsificadores começaram a vender pó de animais como se fosse pó de ossos humanos. E adivinha? Ninguém reclamava, porque acreditavam no poder, mesmo sem saber a origem real. Relatos de viajantes falam de carregamentos inteiros de múmias trituradas saindo do Oriente Médio rumo a Veneza, Marsella, Hamburgo e Londres.
Em alguns períodos, múmia era tão pedida que virou quase commodity de farmácia, vendido por peso, como especiaria. Quando a oferta egípcia não dava conta, os europeus improvisavam. Secavam corpos recentes para criar a múmia caseira. Ambroise Paré denunciou isso indignado, mostrando que até cirurgiões reais sabiam da fraude e, mesmo assim, o produto seguia vendendo porque funcionava na cabeça do paciente. A crença mexeu com o sistema de justiça. Cadáver de executado valia